Injustiça é o termo mais usado em sociedade para definir um acontecimento aparentemente negativo, lançado por outra pessoa sobre outra, a qual não há motivos para tal ação punitiva, seja por vias individuais, institucionais ou estruturais. Em Ética Nicômaco, Aristóteles diz: agir injustamente é escolher mais do que a parte que lhe cabe, definindo a injustiça como querer além do que lhe é devido. Porém, apesar de já sabermos a natureza cruel e maléfica da injustiça, tentemos abordar por outra perspectiva. Certamente já deve ter ouvido falar na institucionalização de uma lei chamada Apartheid, que ocorreu na África do Sul, e era um sistema oficial de segregação racial entre 1948 e 1994, onde se separava negros e brancos em todos os aspectos da vida. Negros não podiam votar, eram obrigados a viver em áreas separadas, não podiam usar os mesmos espaços como escolas, hospitais e meios de transporte públicos como ônibus, e precisavam de documentos especiais e exclusivos para pessoas negras circularem. Antes de eu prosseguir, imagine qual seria a sua atitude em meio a ser afetado por uma lei em que, se você tem o infortúnio de nascer negro, está em meio a uma lei declaradamente contra essa raça, ou mesmo branco, fazendo parte de um lado que se beneficia impropriamente do outro, tendo vantagem indevida. O que faria? Claramente não seria uma luta fácil. Lutar contra um sistema não é uma luta igual no paradigma onde as próprias capacidades de ambos os lados são desproporcionais. O sistema detém de todo o poder, tal poder que ainda é reforçado por um elitismo racial, onde as próprias pessoas meramente afetadas pelo sistema se apoderam da ideia de que realmente, pela cor, alguém deve ser superior a outra pessoa. No entanto, Nelson Mandela foi preso por 27 anos, injustamente por liderar o movimento principal anti-apartheid, o chamado ANC, African National Congress, fundado em 1912, o mais importante movimento na queda desse sistema. Resumindo, certas pessoas se vitimizariam e não fariam nada para mudar, mas um cidadão em especial abriu mão da sua própria liberdade para confrontar uma injustiça institucional e nobremente libertar seu povo oprimido. Agora contarei outra história verídica. No livro 48 Leis do Poder, mais especificamente na Lei 12, a ideia é que se pode usar de honestidade e generosidade seletiva para desarmar a vítima. O que isso quer dizer? Significa que, como aquele dito popular que diz: a primeira aparência é a que fica, quando alguém com a intenção de manipular uma ou várias pessoas se faz de boa pessoa, ou de pessoa generosa, ou alguém de respeito, ela pode ludibriar as pessoas com uma falsa sensação de segurança, como ocorreu no clássico caso de Victor Lustig, o vendedor da Torre Eiffel, que se passou por funcionário do governo, reuniu empresários ricos e disse que a Torre Eiffel seria desmontada, e convenceu um deles a comprar pelo valor de 250 mil francos franceses na época, o que hoje em dia equivaleria mais ou menos a centenas de milhares até milhões de dólares. O primeiro caso que citei, do Apartheid, não há dúvida de que era uma injustiça. Já este segundo beira o ridículo. O homem que pagou Victor nem denunciou o crime, pois sentiu vergonha em relatar tal irracionalidade. 1920 foi há 106 anos. Porém, em 1970, nos Estados Unidos, um homem chamado Uri Geller ficou famoso nos anos 1970 dizendo ter poderes sobrenaturais, principalmente em tortar colheres com a mente, parar ou fazer relógios funcionarem e ler pensamentos. Inclusive, alguns testes com Uri Geller deram positivo, como no Stanford Research Institute, SRI, reforçando as crenças das pessoas que ele tinha poderes psíquicos, confirmados pelos pesquisadores Harry Puthoff e Russell Targ, até que ele participou de um programa de TV chamado The Tonight Show starring Johnny Carson. Os testes foram controlados por pessoas que entendiam o truque que ele fazia, e Geller não conseguiu demonstrar os poderes dele, sendo desmascarado em rede nacional. Todos esses casos servem como efeito de distinção. Injustiça é um conceito derivativo do mal, amplamente usado como algo que não define algo que está prejudicando o indivíduo, que se autodeclara injustiçado, mas sim para de alguma forma tornar alguma atitude que foi tomada sem considerar as visíveis variáveis, que são por si só intrínsecas à vida. Por exemplo, se alguém empresta o veículo pessoal a um vizinho por algumas horas, que se pode muito bem prever que ele pode bater o carro,
sumir com ele, alguém roubar o carro, dentre outros possíveis acontecimentos. E se o vizinho, por algum motivo moralmente questionável, resolvesse tomar o carro para si, seria uma injustiça? Como algo pode ser injusto se, mesmo tendo a possibilidade de intervir para que ela não acontecesse, você resolveu deixar as coisas tomarem um rumo que teria a chance de prejudicar o primeiro indivíduo? Em Sobre Benefícios, Sêneca diz: não é um benefício aquilo que prejudica quem dá. Significa que para algo ser um favor para alguém, não se pode prejudicar a quem está fazendo esse favor. Ele deve ser bom para quem faz e para quem recebe, bilateralmente. Deve ser agradável, senão é perda de racionalidade deliberada apenas. Então a injustiça existe, porém não é a correta definição do conceito amplamente usado como escudo para a falta de discernimento na escolha de decisões. A injustiça significa sofrer um dano não previsto, manifestado por um terceiro e não remediável. E se você parar para pensar bem, a real injustiça isenta de infecções do ego e vitimização é algo que pode acontecer. É algo intrínseco ao fato de que vivemos em um mundo com pessoas diferentes e diferentes percepções do que é certo ou errado. Então, como a injustiça é um subproduto psicológico que traz dor não por ser injustiçada, mas pela percepção de que é algo não natural e negativo, numa ramificação da psicologia chamada psicologia cognitiva, especialmente com Richard Lazarus, a ideia é que não é o evento em si que causa sofrimento, mas a forma como você interpreta a situação em questão. E se aprofundando mais na ideia, o conceito de distorções cognitivas de Aaron Beck presume que pensamentos automáticos derivados de uma interpretação comum de eventos negativos, por exemplo, ser injustiçado e pensar que é o fim do mundo, aumenta a dor. Logo, um antídoto para isso seria o estoicismo, uma filosofia criada por Zenão de Cítio em 300 a.C., em Atenas. Zenão era um comerciante próspero que sofreu um naufrágio e perdeu tudo. Indo para Atenas, ele começou a estudar filosofia. Depois de aprender com várias escolas, como os cínicos, ele queria responder uma pergunta: como viver bem mesmo quando a vida dá errado? Ou seja, na próxima vez que alguém achar que foi injustiçado, que essa pessoa saiba que essa é uma eventualidade da vida e que não devemos dar tanto valor negativo para ela, pois, como o estoicismo ensina, devemos apenas focar no que podemos controlar. E ninguém pode controlar o fato de alguém ter vontade de injustiçar alguém, seja por vontade própria ou por mera inveja ou vingança. Pois triste não é quem sofre o mal infligido por outra pessoa, e sim quem o fez, pois este está enganado e indo pelo pior caminho. E assim como diz Bruce Lee, a chave para a imortalidade é, primeiro, viver uma vida digna de ser lembrada. Então a injustiça não é o que te fazem, mas como você interpreta e age a partir disso.